Tem noites que eu ainda acordo suando frio, ouvindo aquela voz me chamando pelo nome. E olha que faz mais de 3 anos que isso aconteceu. Mas quando você ouve alguém te chamar pelo nome completo, Roberto Almeida da Silva, no meio da madrugada, dentro da sua própria boleia, com o rádio desligado e a estrada vazia por quilômetros, isso não sai da cabeça nunca mais. Eu não sou desses caras que acreditam em tudo que falam por aí. Não sou de ficar inventando história para assustar colega no posto, mas o que eu vivi naquela noite entre Porto Velho e Cuiabá, isso eu juro que aconteceu. E se você tiver paciência de me ouvir até o final, talvez entenda porque eu nunca mais fui o mesmo depois daquela viagem. Meu nome é Roberto Almeida da Silva, mas todo mundo me conhece como Beto. Tenho 52 anos, completados em março do ano passado. Nasci em Cacoal, Rondônia, numa família simples. Meu pai era mecânico de caminhão, então desde pequeno eu cresci no meio de motor, óleo diesel e conversa de motorista. Comecei como ajudante de caminhão em 1997, quando tinha 24 anos. Naquela época, a BR-364 ainda era meio precária em alguns trechos. A gente rodava com mapa de papel, sem celular, sem GPS, só com a experiência e a intuição. Aprendi a dirigir caminhão com um motorista velho chamado Seu Moacir, que Deus o tenha. Ele me ensinou tudo, como fazer curva em descida, como amarrar carga, como ler o tempo pela cor do céu. Em 2003, tirei minha carteira profissional e virei motorista de verdade. De lá para cá, já rodei mais de 2 milhões de quilômetros. Já peguei estrada de terra que virava lama, já desviei de boiada no meio da pista, já dormi dentro do caminhão com frio de rachar, já passei por greve de caminhoneiro, por bloqueio, por fiscalização corrupta. Já vi acidente feio, já ajudei a socorrer gente na estrada, já perdi amigo em capotamento. Achei que já tinha visto de tudo nessa profissão. Todo tipo de perigo, todo tipo de situação. Mas naquela madrugada de setembro de 2021, eu descobri que a estrada ainda guardava mistérios que nem 30 anos de experiência conseguem explicar. E que tem coisas rodando nessas BRs que a gente não vê, mas que estão lá. Esperando, observando, chamando. Era dia 16 de setembro de 2021, uma quinta-feira. Lembro da data, porque era 2 dias antes do aniversário da minha filha mais velha, e eu estava contando os dias para terminar aquela viagem e voltar para casa. Eu estava fazendo o trecho Porto Velho até Cuiabá, descendo a BR-364 com uma carga de madeira certificada. 30 toneladas de tábuas de eucalipto, tudo certinho, com nota fiscal e tudo. Era uma viagem que eu já tinha feito umas 50, 60 vezes na vida. Conhecia cada curva, cada lombada, cada posto daquele caminho. Sabia onde tinha radar, onde tinha buraco, onde os policiais costumavam parar para pedir documento. O Scania 124 estava rodando bem. Tinha feito revisão completa na semana anterior. Pneus novos, freios revisados, motor tinindo. A carga estava bem amarrada, bem distribuída, documentação toda em dia. Não tinha motivo nenhum para preocupação. Saí de Porto Velho por volta das 5 da tarde, depois de carregar no pátio da serraria e descansar umas 3 horas num hotel próximo. Minha estratégia era rodar durante a noite, que é quando o calor dá uma trégua e o trânsito fica mais leve. Além disso, eu conhecia bem a estrada, então não tinha problema rodar no escuro. Quando botei o caminhão na pista, o dia ainda estava claro. O sol estava se pondo lá no horizonte, tingindo o céu de laranja e roxo. Era bonito, daqueles pôr do sol que a gente só vê no interior. Liguei o rádio numa coletânea de sertanejo raiz que eu tinha no pendrive. Chitãozinho e Chororó, Leandro e Leonardo, João Paulo e Daniel, essas duplas antigas que fazem a gente lembrar de casa. A primeira parada foi em Jaru, ali pelas 8 da noite. Parei num restaurante de beira de estrada que eu já conhecia, comi um prato feito caprichado, arroz, feijão, bife acebolado, farofa e vinagrete. Tomei um café bem forte, fumei um cigarro.
coisa que eu tinha diminuído, mas ainda fazia de vez em quando. Conversei uns 10 minutos com um colega que estava parando ali também. "E aí, Beto, para onde vai?" ele perguntou. "Cuiabá, carga de madeira. E você?" "Tô voltando de Vilhena, vou para Porto Velho mesmo. Toma cuidado nesse trecho aí, tem polícia escondida depois da Serra do Guaporé." Agradeci o aviso, paguei a conta e voltei para a estrada. Eram 8h40 quando liguei o motor de novo. A noite tinha caído completamente. O céu estava cheio de estrelas, daquele jeito que só fica quando você está longe da cidade. Tinha uma brisa boa, nem frio nem calor. Tempo perfeito para rodar. Coloquei o caminhão no tranco e segui viagem, cantarolando junto com a música. Tava tranquilo, tudo sob controle, mais uma viagem de rotina. Ou era o que eu pensava. Lá pelas 2h30 da madrugada, eu já estava passando por Vilhena. Tinha parado rapidinho num posto para abastecer e ir no banheiro, mas foi coisa de 15 minutos. Voltei para a estrada e continuei seguindo em direção a Cuiabá. A essa altura, o movimento tinha sumido quase completamente. De vez em quando passava um caminhão no sentido contrário ou ultrapassava algum carro, mas era raro. A sensação era de estar sozinho no mundo. Só eu, o asfalto, a noite e aquele ronco constante do motor. Um som que depois de tanto tempo vira quase uma música de fundo da sua vida. Eu estava numa reta longa, daquelas que parecem não ter fim. Dos dois lados da pista só tinha cerrado fechado. Árvores baixas, retorcidas, com aqueles troncos escuros que parecem garras saindo da terra. O farol do caminhão iluminava a estrada à frente, mas nas laterais era escuridão total. Não tinha poste, não tinha placa, não tinha luz de fazenda. Só o negro da noite. Foi nesse trecho, uns 40 quilômetros depois de Vilhena, que as coisas começaram a ficar estranhas. Eu tinha acabado de trocar a marcha quando o rádio deu uma chiada esquisita. Não era chiado comum de interferência, aquele tipo que você ouve quando passa perto de torre de transmissão ou quando o tempo vai mudar. Era um som diferente, meio abafado, meio distorcido, como se alguém tivesse tentando sintonizar uma frequência e não conseguisse acertar direito. Olhei para o painel do rádio. Tava tudo normal. O pendrive conectado, a música tocando certinho, mas o chiado continuou por uns 3, 4 segundos, sobrepondo a música, e depois parou. Achei estranho, mas não dei muita bola. Rádio em caminhão sempre dá problema, ainda mais naqueles trechos longe de cidade, onde não tem torre de celular por perto. Às vezes, o sistema elétrico do caminhão causa interferência. Às vezes, é só a fiação velha fazendo contato ruim. Coisa normal. Continuei rodando, olhos fixos na estrada. A música voltou ao normal. Evidências do Chitãozinho e Chororó, uma das minhas preferidas. Uns 5 minutos depois, ouvi um barulho diferente. Era como uma voz, baixinha, quase imperceptível, vindo lá de trás da boleia. Parecia alguém sussurrando alguma coisa que eu não conseguia entender. Virei a cabeça rápido, olhando para o banco de trás do caminhão. Não tinha nada lá. Só o meu casaco jogado, uma garrafa d'água vazia e uma sacola com uns lanches que eu tinha comprado em Porto Velho. Olhei para os retrovisores externos, checando se tinha algum carro me seguindo, se tinha alguma coisa estranha na estrada. Nada. Só a pista vazia e escura atrás de mim. Deve ser cansaço, pensei comigo mesmo. Eu já tinha rodado umas 9 horas desde Porto Velho, com apenas 2 paradas. Não era cansaço extremo, porque eu estava acostumado com viagens longas, mas talvez minha cabeça tivesse começando a pregar peças. Isso acontece. A gente fica tanto tempo sozinho, no escuro, com só o som do motor. Às vezes parece que ouviu alguma coisa que não estava lá. Aumentei o volume da música, tentando espantar aquela sensação esquisita que tinha começado a subir pela minha espinha. Aquele tipo de arrepio que não tem nada a ver com frio. É um arrepio que vem de dentro, quando alguma parte primitiva do seu cérebro sente que tem algo errado, mesmo que você não saiba explicar o quê. Mas aí o som parou sozinho. Não foi o pendrive que acabou a bateria. Não foi fusível que queimou.
Não foi problema elétrico. O rádio simplesmente ficou mudo, do nada, sem aviso. A luz do display continuou acesa, mostrando o nome da música, mas não saía som nenhum. Apertei o botão de volume. Nada. Girei o botão até o máximo. Silêncio total. Desliguei o rádio e liguei de novo. A luz acendeu, o display mostrou o menu, mas continuou sem som. Que merda! Resmunguei. Bati de leve na lateral do painel, aquele gesto automático que todo motorista faz quando o equipamento falha, como se isso fosse resolver alguma coisa. Nada mudou. Tudo bem. Não era o fim do mundo. Já tinha rodado muitas noites sem música, só com o som do motor e dos pneus no asfalto. Dava para aguentar até Cuiabá. E foi nesse silêncio, com só o ronco do motor e o ruído das rodas na estrada, que eu ouvi a voz pela primeira vez. De verdade. Roberto. Meu coração deu um pulo dentro do peito. Minha perna direita pressionou o freio instintivamente, sem eu pensar. O caminhão deu um solavanco violento, as rodas patinando um pouco antes de recuperar a tração. Segurei firme no volante, tentando manter o controle enquanto olhava freneticamente para todos os lados. Não tinha ninguém. A estrada estava vazia. As janelas estavam abertas, mas lá fora só tinha o vento noturno e o som distante dos grilos e cigarras do cerrado. O banco de trás continuava vazio. Os retrovisores não mostravam nada além da estrada escura. Mas eu tinha ouvido. Tinha certeza absoluta. Não foi impressão. Não foi vento. Não foi chiado de rádio. Alguém tinha falado meu nome. Respirei fundo, tentando me acalmar. Meu coração estava martelando no peito. As mãos tremiam levemente no volante. Eu podia sentir o suor começando a escorrer pelas costas, apesar da brisa fresca que entrava pela janela. Foi impressão. Você está cansado, Beto. É só isso. Cansaço. Precisa parar, tomar um café, esfriar a cabeça. Mas eu sabia que não era impressão. Aquela voz tinha sido clara. Baixa, sussurrada, mas clara. E tinha vindo de dentro da boleia, não de fora. Era uma voz masculina, meio rouca, meio cansada, como se a pessoa tivesse chamado de longe, com esforço. Voltei a acelerar, devagar, tentando recuperar a velocidade de cruzeiro. Mas agora toda a tranquilidade tinha ido embora. Eu estava tenso, alerta, olhando para os retrovisores a cada poucos segundos. A estrada que antes parecia pacífica, agora parecia ameaçadora. O cerrado escuro dos dois lados da pista parecia esconder 1000 olhos invisíveis me observando. Liguei a luz interna da cabine só para ter mais claridade. Não adiantou muito. A luz fraca do teto mal iluminava o painel, mas pelo menos tirava aquela sensação de estar num túnel de escuridão. Segui rodando assim por mais uns 10, 12 minutos, cada minuto parecendo 1 hora. Meus olhos não saíam da estrada, mas minha mente estava aos pulos, tentando processar o que tinha acontecido, tentando encontrar uma explicação racional. Talvez tivesse sido vento passando pela janela num ângulo estranho, criando um som que parecia voz. Talvez fosse algum problema no ouvido, um zumbido que tomou forma de palavra. Talvez fosse mesmo cansaço extremo, o cérebro começando a ter alucinações auditivas. Eu estava quase me convencendo dessas explicações quando a voz voltou, e dessa vez foi impossível negar. Roberto Almeida. A voz foi mais alta, mais clara, mais próxima. E vinha de dentro da boleia, não de fora. Era a mesma voz de antes, rouca e cansada. Mas agora eu conseguia perceber mais detalhes. Era voz de homem adulto, provavelmente de meia idade. E o jeito que ele falou meu nome não foi casual. Foi proposital. Foi como se ele me conhecesse, como se estivesse me procurando há muito tempo. Dessa vez, eu não friei, mas senti um frio percorrer minha espinha, subir pela nuca, arrepiar todos os pelos do meu corpo. O tipo de frio que não tem nada a ver com temperatura. É o frio que você sente quando seu instinto mais primitivo te avisa que você está na presença de algo que não deveria existir. Algo errado, algo impossível.
Diminuí a velocidade e acendi todas as luzes disponíveis no caminhão. Luz interna, luz do painel, até os faróis de neblina que raramente usava. Queria claridade, queria ver tudo. Olhei para o banco de trás, procurando qualquer coisa fora do lugar. Nada. Olhei embaixo do meu assento. Nada. Abri o porta-luvas, esperando encontrar sei lá o quê. Talvez um celular ligado, um rádio de pilha esquecido, alguma coisa que pudesse explicar aquela voz. Nada. Peguei meu próprio celular e chequei. Tela bloqueada. Nenhum aplicativo rodando, nenhuma chamada ativa, nada que pudesse produzir som. Você tá louco, Beto. Você tá ficando louco. Mas eu sabia que não tava. Sabia com a mesma certeza que sabia meu próprio nome. Aquela voz era real. Tinha acontecido. E tinha alguém ou alguma coisa dentro daquele caminhão comigo. Pensei seriamente em parar no acostamento, descer do caminhão, dar uma volta completa ao redor dele, checar a carga, abrir as portas traseiras da cabine. Mas quando olhei pela janela e vi aquele cerrado escuro, denso, opressor, bateu um medo irracional. Um medo primordial, do tipo que você não consegue controlar com lógica. Eu não queria descer ali. Não queria ficar parado no meio daquele nada. Queria movimento. Queria chegar logo num lugar com luz, com gente, com vida. Então fiz o que qualquer caminhoneiro faz quando está em apuro na estrada. Peguei o rádio PX. O rádio PX é praticamente uma extensão do caminhoneiro. É o nosso telefone, nosso jornal, nosso grupo de apoio. A gente usa para trocar informação sobre radar, polícia, acidente, buraco na pista, posto com diesel barato, restaurante que serve comida boa. Às vezes, a gente usa só para conversar mesmo, para não se sentir tão sozinho nessas madrugadas compridas. Liguei o PX no canal 19, que é o mais usado entre os motoristas. Ajustei o volume e apertei o botão do microfone. Alô, alô, tem algum companheiro aí na BR-364, sentido Cuiabá? Aqui é o Beto, no Scania vermelho. Alguém me copia? Chiado. Só chiado estático, aquele som branco característico de rádio sem sinal. Esperei uns segundos e tentei de novo, dessa vez falando mais alto, mais urgente. Companheiro, alguém me escuta aí? Tô passando depois de Vilhena, precisando trocar uma ideia. Tem alguém aí? Mais chiado. E então, bem no meio da estática, quase imperceptível, ouvi alguma coisa. Um sussurro. Uma palavra. Ou um nome. Aumentei o volume do PX e apertei o microfone de novo. Alô? Repete aí, não escutei direito. O chiado continuou por mais uns segundos. E então a resposta veio. Clara. Pausada. Inconfundível. Roberto Almeida da Silva. Larguei o microfone como se tivesse pegado fogo. O aparelho caiu no banco do passageiro e ficou lá, pendurado pelo fio. A voz tinha saído do alto-falante do PX. Não foi sussurro, não foi impressão. Foi uma transmissão real, vindo de algum lugar, chegando até mim através das ondas de rádio. E o pior, a voz tinha falado meu nome completo, Roberto Almeida da Silva. O nome que está na minha carteira de motorista, no meu CPF, na minha certidão de nascimento. O nome que quase ninguém usa, porque desde criança todo mundo me chama de Beto. Minha esposa me chama de Beto. Meus filhos me chamam de pai ou de Beto. Meus amigos, meus colegas de trabalho, todos me conhecem como Beto. Quantas pessoas no mundo sabem meu nome completo? Algumas dezenas, no máximo, familiares próximos, colegas antigos da escola, se é que ainda lembram, funcionários do Detran e da Receita Federal. Como é que uma voz fantasma, saindo do rádio PX no meio da madrugada, numa estrada deserta de Rondônia, sabia meu nome completo? Meu primeiro instinto foi acelerar, pisar fundo no acelerador e sair dali o mais rápido possível. Fugir daquela voz, daquele trecho, daquele pesadelo que tinha virado minha viagem de rotina. Mas o coração estava batendo tão forte, tão descontrolado, que eu estava com medo de ter um treco ali mesmo, sozinho na estrada.
Conseguia sentir a pulsação no pescoço, nas têmporas, até na ponta dos dedos. A respiração estava acelerada, superficial. Estava começando a hiperventilar. Tive que forçar a respiração a ficar mais lenta. Inspirar fundo pelo nariz, segurar uns segundos, soltar pela boca. Aprendi essa técnica num curso de direção defensiva para controlar a ansiedade em situações de risco. Nunca pensei que fosse precisar usar desse jeito. Diminuí a marcha, deixando o caminhão perder velocidade naturalmente. Não queria frear de vez, não queria parar, mas também não conseguia continuar em velocidade de cruzeiro. Estava num estado de pânico controlado, tentando não perder a razão completamente. Foi quando eu vi. Olhei para o retrovisor interno, aquele retangular acima do painel, que mostra o banco de trás e a janela traseira da cabine. E lá, refletido no espelho, tinha alguém sentado no banco. Não era uma figura clara. Não era uma pessoa sólida com o rosto definido. Era uma silhueta, uma forma escura, meio desfocada, meio translúcida, como se fosse feita de sombra e fumaça ao mesmo tempo. Dava para ver o contorno de uma cabeça, de ombros largos, de um torso. A silhueta estava imóvel, sentada, como se tivesse estado ali o tempo todo, esperando eu perceber. Senti meu sangue gelar, literalmente. Foi como se cada célula do meu corpo tivesse sido mergulhada em gelo. Não conseguia me mexer. Não conseguia desviar os olhos do retrovisor. Ficava só olhando aquela sombra impossível, aquela presença que não deveria estar ali. Quanto tempo fiquei assim? Não sei. Podem ter sido 3 segundos ou 30. O tempo pareceu distorcer, desacelerar. Tudo ficou muito quieto. Até o som do motor parecia ter diminuído, como se o mundo inteiro tivesse abaixado o volume. E então a silhueta se moveu. Foi um movimento sutil. A cabeça virou levemente na minha direção. E mesmo sem conseguir ver rosto, sem conseguir ver olhos, eu soube que aquela coisa estava me olhando, estava me observando, me estudando. Esse foi o limite, o ponto onde meu cérebro gritou: faz alguma coisa! Freei o caminhão com tudo. As rodas cantaram no asfalto, deixando marcas de borracha. O cinto de segurança cortou meu peito com a força da desaceleração. A carga atrás balançou violenta, fazendo o caminhão inteiro estremecer. Mas não liguei. Só queria parar, confirmar, ver se aquilo era real. O caminhão parou no meio da pista, motor ainda ligado, roncando baixo, faróis iluminando a estrada vazia à frente. E eu, com a respiração presa, virei a cabeça muito devagar, centímetro por centímetro, para olhar para o banco de trás. Não tinha nada, o banco estava vazio, só meu casaco amassado, a garrafa d'água, a sacola de lanche, nada mais. Pisquei, passei a mão pelos olhos, olhei de novo, continuava vazio. Virei para frente, olhei de novo para o retrovisor interno, vazio também. Só o banco, a janela traseira, a escuridão lá fora. Você está vendo coisas, está alucinando, isso não está acontecendo. Mas estava. Eu sabia que estava, porque o arrepio na nuca continuava lá, porque o frio no estômago não tinha passado, porque alguma coisa no ar tinha mudado, a temperatura, a pressão, a energia. Não sei explicar direito, mas qualquer pessoa que já sentiu presença de algo sobrenatural sabe do que eu estou falando. Você simplesmente sabe quando tem algo errado, quando tem algo ali que não deveria estar. Fiquei parado ali no meio da BR-364, motor ligado, luzes acesas, tentando decidir o que fazer. Descer e checar o caminhão? Continuar rodando? Ligar para alguém? Para quem? O que eu ia dizer? Oi, amor, tô vendo fantasma no caminhão. Foi quando a voz voltou, mas dessa vez não veio de dentro. Veio de fora. Roberto, vem cá. A voz vinha do lado direito do caminhão, do acostamento. Baixa, suave, quase carinhosa. O tipo de voz que você usa quando quer chamar alguém sem assustar. Quando quer mostrar algo interessante. Quando quer convidar para uma conversa. Olhei pela janela do passageiro devagar, quase com medo do que fosse ver.
Não vi nada, só o acostamento de terra, o cerrado denso logo depois, as árvores retorcidas balançando de leve com o vento. A luz dos faróis não alcançava muito longe nas laterais. Então, o resto era só escuridão profunda. Mas a voz continuou. Vem cá, Roberto, só um pouquinho. Preciso te mostrar uma coisa. E a pior parte? Por um momento, eu quis ir. Senti vontade de descer do caminhão, caminhar até o acostamento, entrar no cerrado e ver quem estava me chamando. Era uma vontade estranha, irracional, quase hipnótica, como se aquela voz tivesse algum tipo de poder sobre mim, como se fosse impossível resistir ao chamado. Minha mão já estava na maçaneta da porta, os dedos já tinham começado a puxar. Eu estava prestes a abrir, quando uma outra parte da minha mente, a parte racional, a parte que ainda estava lúcida, gritou: Não! Não sai desse caminhão! Soltei a maçaneta como se tivesse queimado minha mão. Balancei a cabeça violentamente, tentando espantar aquela influência estranha. O que estava acontecendo comigo? Porque eu tinha considerado, mesmo que por um segundo, descer do caminhão e andar sozinho no escuro em direção a uma voz sem corpo. Vem, Roberto, tá tão perto, só mais um passinho. A voz agora tinha um tom quase melancólico, triste, como se eu tivesse decepcionado alguém ao recusar o convite. Mas eu não ia ceder. Não importava o que aquela voz fosse. Não importava o que ela quisesse, eu não ia sair daquele caminhão. Não ali, não naquela escuridão. Engrenei a primeira marcha com as mãos tremendo. Soltei a embreagem devagar e o caminhão voltou a se mover. Acelerei. Segunda marcha. Terceira. Quarta. O velocímetro subindo. 40 quilômetros por hora. 60. 80. Olhei no retrovisor externo, quase esperando ver alguma coisa me seguindo, correndo atrás do caminhão. Mas a estrada atrás de mim estava vazia. Só o asfalto cinza desaparecendo na escuridão. Continuei acelerando até chegar na velocidade de cruzeiro. 85 quilômetros por hora. Não era rápido demais, não era perigoso, mas era o suficiente para me afastar daquele lugar o mais rápido possível. Meu corpo inteiro estava tenso, os músculos dos braços, das costas, do pescoço, tudo contraído. Conseguia sentir uma dor surda começando a se formar na base do crânio. Mas não relaxei. Não podia relaxar. Precisava ficar alerta. Precisava chegar num lugar seguro. As perguntas giravam na minha cabeça sem parar. O que era aquilo? Quem estava me chamando? Por que sabia meu nome? O que queria de mim? Era real ou estava tendo um surto? Devia procurar um médico quando chegasse em Cuiabá? Devia contar para alguém? Mas a pergunta que mais me assombrava era outra. Se eu tivesse saído do caminhão, se eu tivesse atendido ao chamado, o que teria acontecido comigo? Rodei por mais 20, talvez 25 minutos, sem tirar os olhos da estrada. Não olhei para o retrovisor interno nenhuma vez. Não queria ver se tinha alguma coisa no banco de trás de novo. Não queria saber. As mãos ainda tremiam levemente no volante. O suor tinha encharcado minha camisa completamente. Sentia a boca seca, a língua pastosa. Precisava de água. Precisava de ar. Precisava de pessoas. Foi quando vi as luzes lá na frente. Luzes de posto de combustível. Nunca fiquei tão feliz de ver um posto na vida. Mesmo sendo um posto pequeno, meio isolado, era sinal de civilização, de normalidade, de vida humana. Acelerei um pouco mais, ansioso para chegar logo. Quanto mais perto eu chegava, mais detalhes conseguia ver. Era um posto simples, dos antigos. 2 bombas de diesel, uma lojinha de conveniência, banheiros nos fundos, uma área de estacionamento com espaço para uns 4 caminhões. Tinha luz acesa na lojinha e conseguia ver movimento de pessoas lá dentro. Entrei no posto com o caminhão já quase sem forças de segurar o volante. Encostei na bomba de diesel, desliguei o motor e fiquei sentado ali por um momento, só respirando, só sentindo o silêncio abençoado do motor parado, só agradecendo por ter chegado num lugar iluminado, habitado,
real. A porta da lojinha se abriu e um frentista saiu. Era um rapaz jovem, uns 20 e poucos anos, magrelo, usando um uniforme do posto meio surrado. Ele acenou para mim com um sorriso. "E aí, chefe? Boa noite. Vai abastecer?" A voz dele era normal, humana, viva, e isso me trouxe um conforto que eu nem sabia que precisava. Desci do caminhão com as pernas bambas. Quando meus pés tocaram o chão, senti uma tontura leve. Precisei segurar na porta por uns segundos até recuperar o equilíbrio. Vou sim", respondi, e até minha própria voz soou estranha nos meus ouvidos. Rouca, trêmula. "Mas antes deixa eu ir no banheiro lavar o rosto. Tô precisando." "Claro, chefe. Banheiro é ali nos fundos. Vou já começar a abastecer." Caminhei até os banheiros, cada passo parecendo exigir um esforço imenso. Era como se eu tivesse rodado não 9 horas, mas 9 dias sem parar. O corpo pesado, os músculos doloridos, a cabeça latejando. Entrei no banheiro, um cubículo simples, com azulejos velhos e cheiro de desinfetante, e fui direto para a pia. Abri a torneira e deixei a água fria correr. Joguei várias mãos de água no rosto, no pescoço, na nuca. A sensação gelada me fez voltar um pouco para a realidade. Levantei a cabeça e me olhei no espelho manchado acima da pia. O homem que me encarava de volta parecia ter envelhecido 10 anos numa noite. Os olhos estavam vermelhos, fundos, com olheiras escuras. O rosto pálido, suado. As mãos ainda tremiam levemente quando as segurei na frente do espelho. "O que está acontecendo comigo?" sussurrei para o meu reflexo. O reflexo não respondeu, mas nos olhos daquele homem cansado e assustado, eu vi a mesma pergunta ecoando de volta. "Será que você está louco? Será que tudo isso foi real?" Não tinha resposta, só tinha medo e confusão. E um desejo profundo de estar em casa, na minha cama, com minha esposa do lado, longe daquela estrada maldita. Sequei o rosto com papel toalha, respirei fundo mais algumas vezes e saí do banheiro. O frentista já estava terminando de abastecer. O marcador da bomba mostrava 230 litros. Fui até ele, tirei a carteira do bolso. "Quanto deu?" "Deu R$ 943, chefe." Peguei o dinheiro, mas antes de pagar olhei para o rapaz. Ele tinha uma expressão tranquila, despreocupada. Estava mexendo no celular com uma mão enquanto esperava o pagamento. Um jovem normal, vivendo uma noite normal de trabalho. E eu ali carregando o peso de algo completamente anormal. "Posso te fazer uma pergunta?" Falei, a voz ainda fraca. Ele levantou os olhos do celular. "Claro, chefe. Manda." Você já ouviu alguma história estranha sobre esse trecho da estrada? Coisas que os motoristas falam?" Ele me olhou por um momento, como se estivesse avaliando se eu estava falando sério. Então, para minha surpresa, ele assentiu devagar. "Já sim." "Por quê? Aconteceu alguma coisa?" E foi aí que eu contei. Não sei por que resolvi contar. Talvez porque eu precisasse ouvir aquilo em voz alta para ter certeza de que tinha realmente acontecido. Talvez porque eu precisasse que alguém me dissesse que não estava louco. Contei sobre a voz que me chamou pelo nome, sobre o rádio que parou sozinho, sobre a transmissão no PX falando meu nome completo, sobre a silhueta no retrovisor, sobre o chamado vindo do acostamento. Enquanto eu falava, esperava ver desdém no rosto dele, ou pena, ou medo de que eu fosse algum maluco perigoso. Mas não foi nada disso. Ele só ficou quieto, ouvindo, com uma expressão séria. E quando terminei, ele respirou fundo e falou: "Não é a primeira vez que ouço isso." Meu coração deu um pulo. "Como assim?" "Esse trecho aqui, chefe." Ele olhou para a estrada, para a escuridão lá fora. "Tem história. Eu trabalho aqui faz 2 anos. E nesse tempo, já ouvi pelo menos uns 10, 12 motoristas contarem coisas parecidas. Voz chamando, vulto aparecendo, rádio fazendo coisa estranha." Ele fez uma pausa, como se tivesse decidindo o quanto contar. "Tem um caminhoneiro, o Zé Maria, que para aqui direto. Ele jura que uma vez viu alguém sentado na boleia com ele. Estava dirigindo normal,
olhou para o lado e tinha um homem sentado no banco do passageiro. Quando ele gritou de susto, o homem sumiu. Simplesmente sumiu, como se nunca tivesse estado lá. Senti um arrepio percorrer minha espinha. E você sabe por que isso acontece? O frentista deu de ombros. Cada um tem uma teoria. Uns dizem que é alma penada, de gente que morreu na estrada e ficou presa aqui. Outros falam que é porque teve muito acidente nesse trecho ao longo dos anos, muita morte, e isso deixou uma marca, sabe? Uma energia ruim. Ele se aproximou um pouco, baixando a voz como se fosse contar um segredo. Mas tem uma história específica que muita gente comenta. Dizem que uns 10, 12 anos atrás, teve um motorista que sofreu um acidente grave aqui perto. Caminhão tombou numa curva, pegou fogo. O cara morreu queimado dentro da cabine. E desde então, tem gente que jura que a alma dele ficou vagando pela estrada. Vagando. Procurando o quê? Ninguém sabe ao certo. Alguns dizem que ele está procurando ajuda, porque ninguém parou para socorrer ele na hora do acidente. Outros falam que ele está tentando avisar os motoristas sobre o perigo da curva. E tem gente que acredita que ele só está perdido. Não sabe que já morreu. Continua achando que está dirigindo, fazendo entregas, vivendo a vida dele. O frentista fez uma pausa, olhando para mim com uma expressão que misturava curiosidade e preocupação. E a parte mais estranha, chefe, é que dizem que ele chama os motoristas pelo nome completo, como se conhecesse cada um que passa por aqui. Senti minhas pernas fraquejarem de novo. Segurei na lateral do caminhão. Você sabe o nome dele? Do motorista que morreu? Não lembro direito. Acho que era Antônio alguma coisa. Antônio Carlos, talvez? Não tenho certeza. Antônio Carlos. O nome ecoou na minha mente como um sino. Paguei o abastecimento com as mãos tremendo. O frentista me devolveu o troco e colocou uma mão no meu ombro, num gesto gentil. Olha, chefe, não sei se o que você viveu foi isso mesmo ou outra coisa. Mas o que eu posso te dizer é, muita gente passa por aqui e conta histórias parecidas. Você não é o primeiro e provavelmente não vai ser o último. Então não fica achando que tá louco, tá? Às vezes a estrada mostra coisas que a gente não entende. E tudo bem, não precisa entender tudo. Agradeci e subi de volta no caminhão. Antes de ligar o motor, fiquei ali sentado mais alguns minutos, observando o posto iluminado, ouvindo o som de uma música sertaneja que vinha da lojinha, vendo o frentista voltar para o seu lugar e mexer no celular de novo. Vida normal, vida comum, como se nada de extraordinário tivesse acontecido, mas tinha acontecido, e agora eu sabia que não estava sozinho nessa experiência. Outras pessoas tinham passado por aquilo, outros motoristas tinham ouvido aquela voz, visto aquela sombra. Isso me deu um certo conforto, mas também aumentou o mistério, porque se tanta gente tinha vivido algo parecido, então aquilo era real? Era um fenômeno verificável? Ou era algum tipo de alucinação coletiva causada pelo cansaço, pela solidão, pela escuridão da estrada? Não tinha resposta, só tinha a estrada à frente e mais alguns quilômetros para rodar até Cuiabá. Liguei o motor. O ronco familiar do Scania trouxe um pouco de normalidade de volta. Acenei para o frentista e voltei para a pista. Eram quase 4 da manhã quando voltei para a BR-364. O céu ainda estava escuro, mas dava para perceber que o negro absoluto tinha dado lugar a um azul profundo. Em mais 1 hora e meia, o sol ia começar a nascer. Só precisava aguentar até lá. Segui rodando com todas as luzes acesas e todos os sentidos em alerta. Cada sombra na lateral da estrada parecia suspeita. Cada movimento de galho de árvore com o vento parecia ter intenção. Mas nada aconteceu. A estrada continuou vazia e quieta. 40 minutos depois, eu estava passando por uma curva fechada.
Um trecho que eu conhecia bem. Era uma descida suave que fazia uma curva de 90 graus à esquerda, com o cerrado bem próximo dos dois lados. Precisava reduzir, fazer a curva com cuidado. E depois acelerar de novo na subida que vinha logo em seguida. Foi quando eu estava no meio da curva que o rádio voltou a funcionar. Não foi gradual. Não foi um chiado que foi aumentando até virar música. Foi instantâneo. Do nada, o som surgiu. Alto, claro, sem nenhum aviso. E não era a coletânea de sertanejo do pendrive. Era uma rádio, uma transmissão ao vivo. Olhei rapidinho para o painel do rádio. A luz do display mostrava uma frequência AM que eu não conhecia. E tocava uma música antiga, bem antiga. Uma moda de viola lenta, melancólica, com acordeon e viola caipira. O tipo de música que meu pai costumava ouvir quando eu era criança, lá nos anos 80, 90. A voz do cantor era grave, emotiva, carregada de tristeza. Ele cantava sobre a estrada, sobre a solidão, sobre um amor que ficou para trás, sobre a saudade de casa, e tinha um verso que me pegou de jeito. Eu viajo de noite, sem saber se volto. A estrada é comprida e meu peito é solto. Se a morte me pega no meio do nada, quem vai saber da minha caminhada? Senti um nó na garganta. Era como se aquela música tivesse sido escolhida especialmente para mim. Como se alguém soubesse exatamente o que eu estava sentindo naquele momento. O medo, a solidão, a incerteza de chegar em casa. Deixei a música tocar. Não toquei no rádio. Não tentei mudar a estação. Por algum motivo que eu não conseguia explicar, sentia que precisava ouvir aquilo até o final. A música continuou por mais uns 3 minutos. O cantor falando sobre estradas sem fim, sobre faróis na escuridão, sobre a esperança de um dia poder descansar. E quando chegou no último verso, minha visão ficou embaçada pelas lágrimas. Quando eu partir desta estrada, não deixem meu nome morrer. Contem que eu fui caminhoneiro e que amei esse viver. A música terminou. E então, depois de uns segundos de silêncio, um locutor começou a falar. A voz era calma, pausada, quase hipnótica. Essa foi Estrada Sem Fim, dos Irmãos Castro, lá de 1987. Uma música para todos os caminhoneiros que rodam de madrugada, levando saudade no peito e esperança no coração. Ele fez uma pausa, ouviu o som de papéis sendo mexidos, ou talvez só fosse efeito sonoro. E agora temos aqui uma mensagem especial para um ouvinte que está na estrada neste momento. Roberto Almeida da Silva. Quase bati o caminhão de novo. As mãos apertaram o volante com tanta força que meus dedos ficaram brancos. O locutor tinha falado meu nome completo, no rádio, numa transmissão ao vivo. Roberto, se você está nos ouvindo aí na BR-364, saiba que tem gente pensando em você. Tem gente te esperando. Não desista, não pare, siga em frente. A estrada é longa, mas você não está sozinho. Nunca esteve sozinho. O locutor fez outra pausa, mais longa dessa vez. E lembre-se, quando sentir que está perdido, quando a escuridão parecer demais, procure a luz. A luz está sempre lá, mesmo quando você não consegue ver. Você só precisa continuar dirigindo. Continue, você vai chegar. E então, tão abruptamente quanto tinha começado, o rádio desligou de novo. Silêncio total. Fiquei ali, dirigindo no automático, as lágrimas escorrendo livremente pelo rosto. Não eram lágrimas de medo. Eram lágrimas de alívio, confusão, emoção. Quem tinha mandado aquela mensagem? Como sabiam meu nome? Como sabiam onde eu estava? Era real mesmo ou era algum tipo de manifestação da minha própria mente, um mecanismo de defesa do cérebro tentando me manter são? Mas a mensagem tinha sido tão específica, tão pessoal. Não desista, não pare. Siga em frente. Era exatamente o que eu precisava ouvir naquele momento. Continuei rodando, as palavras do locutor ecoando na minha mente. Você não está sozinho. Nunca esteve sozinho. Lá pelas 5:30 da manhã,
O céu começou a clarear de verdade. O azul escuro foi dando lugar a tons de roxo, depois rosa, depois laranja. Era lindo. Um daqueles amanheceres que fazem a gente lembrar por que escolheu essa vida na estrada. A luz do dia traz uma clareza que não é só visual, é mental também. Com o sol nascendo, aquele peso opressivo da noite começou a se dissipar. O medo foi dando lugar a um cansaço imenso, mas também a uma certa paz. Eu tinha sobrevivido. Tinha passado pela experiência mais estranha e assustadora da minha vida. E ainda estava ali dirigindo, vivo, são. Já estava me aproximando de Cuiabá quando vi um outro caminhão parado no acostamento. Era um Volvo branco, velho, com placas do Mato Grosso. Tinha um motorista do lado de fora, olhando para os pneus, provavelmente checando algum problema. Por instinto, diminuí a velocidade. Na estrada, a gente sempre ajuda outro motorista. É lei não escrita. Se você vê alguém parado, você para ver se está tudo bem, se precisa de ajuda. Encostei o Scania atrás do Volvo e desci. O outro motorista se virou quando me ouviu chegar. Era um homem de uns 60 anos, barrigudo, com boné do Flamengo e camisa polo surrada. "E aí, companheiro? Tá tudo certo?" Perguntei. "Tá sim, só parei para checar os pneus, achei que estava estranho, mas é só impressão mesmo. Tá tudo ok." "Ah, que bom. Pensei que precisasse de ajuda." Não, mas obrigado por parar, viu? Tem cada um que passa direto, não tá nem aí pro colega." A gente conversou mais alguns minutos. Ele me contou que estava vindo de Porto Velho também, levando uma carga de grãos. Tinha parado para dormir umas horas num posto e agora estava terminando o trajeto. "E você?" ele perguntou. "Rodou a noite toda?" "Rodei", respondi, e não consegui evitar um sorriso cansado. "Foi uma noite interessante." "Interessante como?" Hesitei. Será que devia contar? Mas antes que pudesse decidir, ele falou de novo. "Deixa eu adivinhar. Você ouviu coisas estranhas na estrada, né?" Olhei para ele surpreso. "Como você sabe?" Ele deu um sorriso meio triste. "Porque eu também já ouvi. Já ouvi várias vezes. Voz chamando. Rádio fazendo coisa que não devia. Sombra no retrovisor. Tudo isso. E você sabe o que é?" Ele tirou o boné, passou a mão no cabelo ralo, colocou o boné de volta. "Eu tenho uma teoria. Acho que a estrada guarda a memória, sabe? Guarda a memória de quem passou por aqui, de quem morreu aqui, de quem sofreu aqui. E de vez em quando essa memória vaza. Vira som, vira imagem, vira presença." Ele olhou para a estrada, para o horizonte onde o sol já tinha nascido completamente. "Já perdi 3 amigos nessa profissão. Um morreu em acidente. Outro teve infarto no volante. O terceiro simplesmente sumiu. Saiu para uma viagem e nunca mais voltou. Nunca acharam ele nem o caminhão." Ele voltou a me olhar. "E eu juro, companheiro, que às vezes eu sinto que eles ainda estão aqui, rodando comigo, me acompanhando, e isso me dá um conforto, sabe? Porque significa que a gente nunca está realmente sozinho. Significa que tem alguém olhando por nós, mesmo depois que a vida acaba." Fiquei em silêncio, absorvendo aquelas palavras. Fazia sentido. Fazia mais sentido do que qualquer explicação científica ou racional. Despedi dele, desejei boa viagem e voltei para o meu caminhão. Já estava quase em Cuiabá. Mais meia hora e eu ia chegar no pátio da transportadora. Mas antes de chegar tive uma última visão. Foi rápido, durou menos de 1 segundo, mas eu vi. Olhei no retrovisor interno, só um olhar casual, e vi alguém sentado no banco de trás. Dessa vez não era uma sombra. Era uma figura mais definida. Um homem de meia idade, com camisa xadrez e boné. Ele estava olhando pela janela, como se admirasse a paisagem. Pisquei e ele tinha sumido. Mas antes de sumir, eu tive certeza de que ele tinha sorrido. Um sorriso tranquilo, pacífico, como se estivesse me agradecendo por algo. Cheguei em Cuiabá, quando o sol já estava alto no céu. A cidade estava acordada, movimentada, cheia de vida. Carros buzinando, gente na calçada, lojas abrindo.
realidade, normalidade. Coisas tangíveis e compreensíveis. Dirigi até o pátio da transportadora, estacionei o caminhão no local indicado, desliguei o motor e fiquei ali sentado por uns bons 15 minutos, só olhando o movimento ao redor. Caminhões entrando e saindo, motoristas conversando, mecânicos trabalhando, o mundo real seguindo seu curso normal. Parecia surreal que, poucas horas atrás, eu tinha vivido algo tão estranho, tão impossível. Na luz do dia, cercado de gente e atividade, era fácil começar a duvidar. Será que tinha sido real mesmo? Ou tinha sido só uma combinação de cansaço, solidão e sugestão? Ia sair do caminhão quando lembrei que precisava pegar meu casaco do banco de trás. Virei, estendi a mão para pegar e foi quando vi. Tinha algo em cima do casaco, um pedaço pequeno de papel. Peguei com cuidado, sentindo meu coração acelerar de novo. Era um santinho, daqueles de papel cartão que o pessoal distribui em funeral, em missa de 7º dia. Tinha a imagem de São Cristóvão na frente, o santo protetor dos viajantes, carregando o menino Jesus nos ombros enquanto atravessava um rio. Virei o santinho. Atrás tinha um nome impresso, uma data e uma breve oração. Em memória de Antônio Carlos Ferreira, o Carlão da Estrada, nascido em 04/08/1971, falecido em 12/09/2011. Pai, rogai por ele e por todos os caminhoneiros que ainda rodam pelas estradas do Brasil. Embaixo da oração tinha uma frase escrita à mão, com letra trêmula, meio apagada pelo tempo. Se você passar por aqui, reze por mim, não quero ser esquecido. Fiquei olhando para aquele santinho por um tempo que não sei medir. As mãos tremiam, o coração batia forte, a mente tentava processar o que aquilo significava. Eu não tinha colocado aquele santinho ali. Não conhecia Antônio Carlos Ferreira. Nunca tinha ouvido falar dele até aquela noite, quando o frentista mencionou vagamente um Antônio alguma coisa que tinha morrido num acidente. E olha a data, 12 de setembro de 2011. 10 anos antes, praticamente na mesma época do ano. E ele tinha morrido naquele trecho da BR-364 entre Vilhena e Cuiabá. Como é que o santinho dele tinha aparecido dentro do meu caminhão? Não tinha explicação lógica. Não tinha como racionalizar. A não ser que fosse exatamente o que parecia ser. Um sinal, uma prova, uma confirmação de que tudo aquilo tinha sido real. De que Antônio Carlos Ferreira, o Carlão da Estrada, tinha de fato estado comigo naquela noite, me acompanhando, me chamando, talvez me protegendo. Segurei o santinho com as 2 mãos e ali mesmo, dentro da cabine do caminhão, com o barulho do pátio ao redor, fechei os olhos e rezei. Rezei por Antônio Carlos Ferreira, caminhoneiro que eu nunca conheci em vida, mas que tinha me acompanhado na morte. Rezei para que sua alma encontrasse paz, para que ele parasse devagar pela estrada, para que ele pudesse finalmente descansar. Rezei por todos os caminhoneiros que morreram nessas BRs, em acidentes, em assaltos, de infarto, de cansaço, por todos que deixaram família esperando em casa e nunca voltaram. Por todos cujos nomes foram esquecidos, cujas histórias nunca foram contadas. E quando terminei a oração, senti uma paz, como se um peso tivesse saído das minhas costas, como se algo tivesse sido resolvido, finalizado, completado. Abri os olhos. A luz do sol entrava pela janela, iluminando o santinho na minha mão. São Cristóvão parecia me olhar com compreensão, como se dissesse: você fez bem, você lembrou dele. Isso é tudo que ele queria. Guardei o santinho com cuidado na carteira. Depois colei uma cópia dele no painel do caminhão bem na frente, onde eu pudesse ver sempre que dirigisse, junto com a foto da minha família, junto com o terço que minha mãe me deu, junto com os amuletos e proteções que todo caminhoneiro carrega. Descarreguei a carga, fiz a papelada, recebi o pagamento. Passei o resto do dia em Cuiabá, descansando num hotel barato, tentando processar tudo o que tinha acontecido.
Liguei para minha esposa, conversei com meus filhos, não contei nada sobre a noite anterior. O que eu ia dizer? Como ia explicar? No dia seguinte, peguei uma carga de volta para Rondônia. Outra viagem de rotina. Mas dessa vez, quando passei por aquele trecho da BR-364, entre Vilhena e Cuiabá, fiz questão de ir de dia. Não queria arriscar outro encontro noturno. E sabe o que vi quando passei por lá? Vi o local do acidente. Tinha uma cruz branca fincada no acostamento, meio escondida pelo mato. Me arriscava a passar batido se não tivesse procurando. Parei o caminhão, desci, caminhei até a cruz. Estava escrito nela: Carlão, 12/09/2011, nunca te esqueceremos. Fiquei ali parado por alguns minutos, só olhando. Depois tirei o santinho da carteira e deixei ali, preso na cruz com uma pedra. Para quem passar ver, para ninguém esquecer. Porque no final, acho que era isso que ele queria. Não assustar, não ameaçar, só ser lembrado. Só ter certeza de que sua vida, sua história, sua existência como caminhoneiro não tinham sido apagadas pelo tempo. Já faz 3 anos que isso aconteceu. Desde então, já rodei aquele trecho da BR-364 mais de 50 vezes, de dia e de noite, em todas as estações, em todos os tipos de clima. Nunca mais ouvi aquela voz, nunca mais vi a sombra no retrovisor, nunca mais tive uma experiência como aquela. Mas às vezes, quando estou rodando de madrugada e o rádio dá uma chiada estranha, eu sorrio, porque sei que não estou sozinho. Sei que tem alguém por aí, em algum lugar entre este mundo e o outro, fazendo companhia para os motoristas solitários da madrugada. Aprendi algumas coisas naquela noite. Primeiro, que a estrada não é só asfalto, borracha e diesel. A estrada é memória, é história, é a soma de todas as vidas que passaram por ali, dos que chegaram ao destino e dos que ficaram pelo caminho. Segundo, que tem coisas nesse mundo que a gente não consegue explicar. E tudo bem, não precisa explicar tudo. Às vezes é melhor aceitar o mistério e seguir em frente. Terceiro, que ninguém faz a estrada sozinho. Mesmo quando você acha que está completamente só, dentro da boleia, no meio da noite, tem sempre alguém por perto. Pode ser outro motorista a alguns quilômetros à frente. Pode ser sua família, pensando em você. Pode ser Deus, ou São Cristóvão, ou seus anjos da guarda. Ou pode ser a alma de um colega que já partiu, mas que ainda zela pelos que continuam rodando. E quarto, talvez o mais importante, nunca deixe que o nome de alguém seja esquecido. Se você conheceu alguém que fez diferença, que viveu com dignidade, que trabalhou honestamente, seja caminhoneiro ou qualquer outra profissão, conte a história dessa pessoa. Lembre dela, porque no final é isso que fica. Não é o dinheiro, não é a fama, não são as conquistas materiais. É a memória, é o impacto que você teve na vida de outras pessoas. É saber que mesmo depois que você partir, alguém ainda vai lembrar seu nome com respeito. Antônio Carlos Ferreira, o Carlão da Estrada, provavelmente não era rico, provavelmente não era famoso. Mas ele foi lembrado, e de alguma forma misteriosa, ele encontrou uma maneira de garantir que não seria esquecido. Depois daquela noite, comecei a prestar mais atenção nas histórias que outros caminhoneiros contavam. Quando parava num posto, numa lanchonete de beira de estrada, ou quando conversava pelo rádio PX, eu ouvia de verdade, e descobri que minha experiência não era única. Longe disso. Tem o Sebastião, caminhoneiro de São Paulo, que jura que uma vez estava dirigindo com muito sono e escutou uma voz gritar "Para!" bem no ouvido dele. Ele freou instintivamente e segundos depois um veado atravessou a pista correndo. Se ele não tivesse parado, teria batido de frente. Tem a Márcia, uma das poucas caminhoneiras mulheres que eu conheço, que conta que certa noite sentiu uma mão no ombro dela, como se alguém tivesse tocado para acordá-la. Ela estava sozinha na boleia, mas aquele toque a fez perceber que tinha começado a cochilar no volante.
Se não fosse aquilo, talvez tivesse saído da pista. Tem o Renato, que transporta combustível e que já viu várias vezes uma figura de mulher na beira da estrada, sempre no mesmo lugar, sempre no mesmo horário, sempre fazendo sinal para ele parar. Mas quando ele diminui a velocidade, a figura desaparece. Tem o velho Moacir, aquele que me ensinou a dirigir, que antes de morrer me contou que uma vez teve uma conversa inteira com um passageiro na boleia, só para descobrir no final que não tinha ninguém ali. A voz era clara, a presença era real, mas quando ele olhou para o lado, o banco estava vazio. Essas histórias são contadas em voz baixa, geralmente tarde da noite, quando os outros motoristas já foram dormir. São confissões sussurradas entre pessoas que entendem. Porque quem nunca rodou de madrugada, quem nunca passou horas e horas sozinho numa estrada escura, não entende o que é aquela solidão profunda e não entende as coisas que acontecem nela. A estrada muda a gente. Abre a percepção para coisas que no dia a dia urbano ficam escondidas. É como se o silêncio e a escuridão criassem uma brecha, um portal, entre o mundo dos vivos e o mundo do que vem depois. E talvez seja isso mesmo. Talvez a estrada seja um lugar liminar, um espaço entre dois mundos, um lugar onde as almas que ainda têm ligação com a terra podem se manifestar, onde os que partiram podem voltar, nem que seja por alguns segundos, para fazer companhia aos que continuam a jornada. Se pudesse voltar àquela noite, sabendo o que sei agora, eu faria algo diferente? Sim e não. Ainda teria medo. Isso é inevitável. Quando você se depara com algo que desafia tudo que você acredita sobre a realidade, o medo é a resposta natural. O corpo humano não foi feito para lidar com o sobrenatural de forma tranquila. Mas eu não entraria em pânico. Não tentaria fugir. Não ficaria tão desesperado, porque agora eu sei que aquilo não era uma ameaça. Era um pedido. Um pedido simples, humano, tocante. Lembre de mim. Não me deixe ser esquecido. Se pudesse voltar, eu teria parado o caminhão com calma. Teria acendido todas as luzes, teria respirado fundo e teria falado em voz alta. Carlão, eu sei que você está aí. Sei que você quer me contar alguma coisa. Pode falar, eu estou ouvindo. Talvez nada tivesse acontecido. Talvez a presença simplesmente desaparecesse. Ou talvez ele tivesse encontrado uma forma de se comunicar mais claramente, de contar sua história, de explicar por que ainda estava preso aquele trecho de estrada. Mas não dá para voltar atrás. Só dá para aprender com o que viveu e seguir em frente de forma diferente. E é isso que eu venho fazendo. Agora, quando eu rodo de madrugada e sinto uma presença estranha ou ouço algo que não deveria estar ali, eu não entro em pânico. Eu reconheço, eu respeito e eu rezo. Às vezes rezo em voz alta, às vezes só mentalmente, mas sempre rezo. Pelo motorista que morreu ali, pela alma que ainda vaga, pela família que perdeu alguém, por todos nós que um dia também vamos partir.